Bom, meu nome é Rafa Camargo e a minha história é um trauma infantil. A minha história é, na verdade, o único trauma infantil que eu tenho. Porque eu não sou um cara que acredita muito ou desacredita. No sobrenatural? No sobrenatural, exato. Tá. Então, racional. Eu procuro levar as coisas para um lado um pouco mais racional. Então, mesmo quando acontece uma coisa muito maluca na minha vida, assim, eu sempre procuro uma explicação um pouco mais racional ali, né? Até, inclusive, pouco tempo atrás eu estava editando um vídeo de um filme de aliens e tal, e meu computador deu um pau muito estranho, que nunca tinha acontecido, exclusivamente na parte que apareciam os bichos. E eu fiquei meio bolado, mas eu, assim, não pensei muito sobre. Então eu levei pro lado de, deu um glitch, deu azar de ser nessa parte, exato. Então eu procuro não pensar muito nela, porque é uma das poucas histórias que eu não tenho explicação. Eu não sei o que aconteceu, então eu só não penso muito. Bom, eu tinha uns 8 anos, na verdade tem que voltar uns 2 anos ainda. Eu tinha uns 6 anos, quando eu e meu melhor amigo da época, né, um moleque que estudava comigo, que eu não vou dar o nome dele, mas a gente tava num jantar de Natal na família dele, era muito próximo mesmo, as duas famílias, né? E aí, infelizmente, rolou uma infelicidade, que a avó dele, a gente pediu uma pizza, né, e era uma noite antes do Natal, e a avó dele tropeçou e faleceu, bateu a cabeça no degrau da escada e faleceu lá. Cara, que morte. Foi bem sinistro, bem zoado. Eu lembro que meu pai me buscou e, assim, eu não vi muito do pós, assim, né? Então, não fui em velório, não lembro de nada, mas, pô, continuamos super amigos. Inclusive é meu amigo até hoje, né? E aí eu continuei indo pra casa dele, dormindo lá, jogando videogame e tal. A gente comprou o PlayStation 2 junto, a gente jogava todos os jogos junto e tal. E aí um dia, cara, uns 2 anos depois, aí eu já tinha uns 8 anos, foi quando começou a ficar estranho eu ir dormir lá, né? Porque a gente jogava tal até tarde, e aí na hora de dormir, ele começava a fazer muito barulho, assim. E aí ele sempre estava meio inquieto, assim, e é algo que não acontecia antes do ocorrido com a avó dele, né? Então a gente era bem pequeno, mas a experiência e a maneira com que eu lembro que aconteceu exclusivamente nessa noite, é importante vocês entenderem um pouco do antes também, né? Todas as vezes depois do ocorrido que eu continuei indo dormir na casa dele e tal, molequinho, rolava umas movimentações durante a noite, assim, que não rolava antes, sabe? Então era muito comum ouvir uns barulhos, eu ouvia uma movimentação na cozinha de madrugada, assim, né? Mas ele sempre do lado, na cama dele, eu deitado no colchão no chão, então nada demais. Até que, cara, em uma das noites, que foi nos momentos bem emblemáticos que teve, assim, né? Eu tava deitado e aí ele se levantou e foi pra cozinha, né? E aí quando ele voltou com 2 copos de água, 2 copinhos de vidro de água, e ele colocou na cabeceira do lado da cama dele. E eu fingi que tava dormindo, assim, não perguntei nada, né? Dormi e tal, no dia seguinte acordei, os 2 copos vazios, e até aí tudo bem. Então, assim, eu só achei estranho a conduta do cara subir com 2 copos, assim, e não uma garrafa, sabe? Tipo, ele subiu com 2 copos, né? Estranho, mas beleza. Outros dias foram se passando, em outros momentos, isso que eu tô contando pra vocês, assim, é tudo história muito separada. Eu dormi na casa dele às vezes de sexta-feira, depois só no mês seguinte, então as coisas foram acontecendo. E aí, durante o dia de uma das outras vezes que eu tava na casa dele, a irmãzinha mais nova dele, ela começou a fazer comentários de que ela tinha que conversar com a vovó. Então ela soltava essas, assim, eu tenho que contar pra vovó o que aconteceu na escola hoje, que eu tenho que contar pra vovó e tudo mais. E na minha cabeça, cara, eu nunca nem imaginei nada que não fosse a outra avó materna, tá ligado? Eu só falei, beleza, né? Deve ser a outra avó, porque a avó paterna que eu conhecia já era, né? Foi de vez. Bom, até que em uma das outras noites... Por quê? Uma outra noite, né? Eu tava deitado, dormindo de novo. E aí ele levantou e ele falou que ia pegar água. E aí eu lembrei da última vez que eu tinha visto os 2 copos e falei, mas por que você tá indo buscar 2 copos toda vez? Aí ele falou assim, quer vir ver? Eu lembro que eu tava com medo, mas na hora acho que eu não quis pagar de bundão, sabe? Falei, vamos. E aí a gente desceu. Cara, no que a gente desceu, começou a me dar um gelo na espinha, assim, descendo. Era uma escada de caracol, assim, né? E começou a me dar um gelo na espinha estranho, cara, que eu não sei como é que rolou, assim. Eu tava com medo. Não, literalmente, é frio, assim, comecei a sentir muito frio. Literalmente, eu comecei a sentir muito frio. Ô, Marcelo, e tem uma relação, né? Tem sim. Tem uma relação? Suga a energia térmica. Eu já vi vários relatos que realmente fica mais frio o ambiente. Ah, é mesmo? Fica assim.
Então, mais uma informação que eu não sei se eu gostaria de ter descoberto. Às vezes é cheiro, né? Cheiro forte, às vezes é frio. Eu comecei a sentir muito frio, e aí eu lembro que eu falei pra ele que eu ia pegar a coberta, né? E aí eu voltei. Na hora que eu voltei pra pegar a coberta, me deu muito medo e eu não quis mais descer. E aí eu fiquei coberto e eu lembro dele conversando com alguém lá embaixo. Eu lembro de ouvir ele conversando com alguém lá embaixo e eu lembro de ter ouvido vó. Tá. Não tanto, né? Porque, assim... A avó que tinha morrido? Eu não tinha nenhuma outra em casa. Não tinha outra avó? Não tinha nenhuma outra avó em casa. Nossa. E aí eu lembro dele ter falado vó. E aí a hora que ele subiu, eu tava com muito medo e coberto, e ele subiu com os 2 copinhos de novo, e aí eu perguntei, porque eu ia perguntar pra ele lá embaixo, porque dos 2 copos, né? Mas aí eu perguntei pra ele a hora que ele subiu. E ele falou, eu trago 2 copos porque minha avó dorme aqui comigo. E ela gosta de tomar água à noite. Cara, eu sei que assim... Ele deixou uma na cabeceira? Ele deixava as 2 na cabeceira e as 2 acordavam vazias, assim, sabe? Para. Todas as noites, cara. Só que depois que ele mandou essa noite, eu não lembro se eu dormi ou se eu não dormi, mas eu lembro que eu fiquei muito assustado. E eu voltei pra casa dos meus pais em choque no dia seguinte, e eu fiquei, sei lá, cara, fiquei uns 6 meses sem dormir na casa dele depois dessa, morrendo de medo, né? Muitos anos depois, se passaram, ele é meu amigo até hoje. E aí eu perguntei pra ele, isso faz pouco tempo, cara, faz uns 3 anos que eu falei pra ele, você lembra aqueles papos da tua avó lá, que você pegava 2 águas, loucão, mano, o que era esse negócio aí? E ele falou que ele via, que ele e a irmãzinha mais nova dele, eles continuaram vendo a avó, porque a avó morava lá, importante esse detalhe, né? Eles continuaram vendo a avó e que a avó perguntava da escola deles, como que eles estavam, meio que continuou cuidando deles por muito tempo, e a avó dormia no lugar que eu dormia, quando eu tava indo dormir lá de visita. Você nunca sentiu alguma coisa estranha? Cara, não, pra falar a verdade, não. Mas por isso que eu comecei dizendo que, assim, essa história me deixa meio bolado, porque eu... Não é que eu não acredito nas coisas, nem que eu acredito, mas não tem explicação racional pra um negócio desse, tá ligado? Então, você tem que recorrer um pouco ao externo, sabe? E ele fala que ele viu ela por uns 2, 3 anos depois do ocorrido e que depois parou naturalmente. Tem essa coisa na astral da criança tá mais mais atenta, né? Atenta a essas sim, coisas. Sim, ela consegue perceber coisas que a gente não percebe, animais também. E por que os pais, talvez não? Os pais dele não viram? Então, mas parece que passa uma idade e deixa de ver aqui, os amigos imaginários, né? Exato, a gente imagina amigo imaginário, exatamente. Acaba conversando tudo, e às vezes é uma entidade que está conversando com a criança. Olha que loucura. Essa foi a única experiência muito estranha e que eu não tenho explicação que eu passei.